Em um dia você está tranquilo no seu trabalho como mercador, vivendo um dia de cada vez, ajudando semi-humanos que são destratados por todos os outros humanos e do nada é invocado para outro mundo como um herói, mas então é rejeitado. Esse é o começo do anime do herói roubado que foi expulso do reino. Tem coisas bem interessantes para se comentar com essa história bem relaxante de se ver, beleza? Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho que ajuda demais o canal, então bora lá. Começamos em Paluma, a capital real onde semi-humanos são tratados como escravos por humanos e até vemos um velho chicoteando eles para trabalharem mais, pedindo para se apressarem. Eis que chega o prota Banasa oferecendo mais dinheiro pelo trabalho deles e outras pessoas ao redor ficam falando mal sobre. Aparece Queen, falando para eles aproveitarem o dinheiro para festar e os semis-humanos agradecem Banasa. E ele fica triste por conta do preconceito sem sentido e de repente é teleportado para outro mundo. Lá, Banasa aparece em frente a muitos magos e membros de um reino mágico chamado Cleiroid, como candidato a grande herói, ficando confuso sobre a situação. O reino explica que invoca heróis para enfrentarem o exército do Lorde Demônio, como dita a tradição. Então realiza um teste para avaliar seu poder mágico, para verificar a bênção divina que recebeu. Porém, para surpresa de todos eles, ele não recebeu nenhum status especial, é apenas um homem comum. Todos ali ficam tristes e decepcionados com isso. Vemos que outra pessoa foi invocada e possui a bênção divina e status realmente alto. As pessoas apreciam e vão apresentá-los ao rei, esquecendo de Banasa e o deixando excluído. Ele quer muito voltar para casa, então é posto em uma carruagem para ir de encontro ao rei e lá lhe dizem que o portal por qual Banasa foi invocado foi fechado e não poderá voltar ao seu mundo. Então dizem que ele viverá em uma floresta chamada Delaveza e ele não pode comentar que o portal está fechado e não poder ser aberto é um erro do reino de Cleiroid. No meio da viagem, em uma conversa com um semi-humano lagarto, o protagonista descobre que nesse mundo não existe relação de escravidão para com semis-humanos, o que lhe deixa bastante contente. 20 dias depois, Banasa chega na floresta de Laveza e lhe é entregue uma bolsa mágica com dinheiro, comida e outros suprimentos para ele se sustentar. O semi-humano lhe diz que há boatos sobre o exército do rei demônio que está alojado na floresta e dá um conselho para o prota sair de lá o mais rápido que der se quiser viver. Ele saca uma espada da bolsa e aparecem uns slimes que normalmente não são hostis e o atacam. Ele os consegue derrotar facilmente, mas sua espada fica toda quebrada. Eis que vem a surpresa do anime. Banasa upa para o nível 2 e com status infinitos em todos os tributos. Ele tenta entrar na floresta, mas o sistema o avisa que ela está cheia de malício, que são substâncias venenosas que demônios emitem e é letal a humanoides. Ele então usa magia de purificação que para nossa surpresa varre com a toxicidade da floresta, pois ele está usando hack em tudo e sobe de nível várias vezes, mais de uma vez. A princesa do reino questiona seu pai, falando que foi muito cruel abandonar alguém numa floresta onde está as forças do rei demônio, mas o rei nem se importa com isso e ele recebe a notícia de que alguém usou purificação na floresta de Delaveza. Vemos que o prota muda sua aparência para que ninguém que o viu em Cleiroid o perceba, embora ninguém esteja ligando para ele, mas tudo bem. Chegando a uma guilda de aventureiros do reino, usando o teleporte, em busca de fazer missões para ganhar dinheiro, na guilda a recepcionista fala sobre o sistema de rankings da guilda, que vai do rank E até o S, tendo missões mais difíceis e recompensadoras a cada aumento do seu rank, da mesma forma que funciona no mundo do Banasa, que agora se registra com o nome de Flio neste mundo. Ele procura alguma missão para fazer no quadro da guilda e escuta uma garota pedindo por ajuda, querendo que alguém acompanhe na floresta de Laveza, porém alguns dos aventureiros a destratam, pois estão com medo do exército do rei demônio. Ela só quer ajudar a família a ser salva. Eis que Flea oferece sua ajuda e ela diz que não tem muito dinheiro para dar como recompensa. Então ele diz que vai usar teleporte para chegar mais rápido e a guilda toda fica chocada e diz que é mentira para um novato ter uma habilidade tão roubada e forte assim. Chegando de surpresa aparece Belirosa dos Cavaleiros Reais, que está com suspeita de Flea e o ordena a se afastar da garota, e todo o grupo da Cavalaria Real o condena e julga de imediato, o achando um criminoso da pior estirpe. Flea pede para elas o acompanharem e usa teletransporte, chegando à floresta de Delaveza rapidamente, e todo mundo se impressiona com o poder de Flea. A garota de cabelo branco estranha que o Malicium desapareceu. O grupo percebe que quem está à sua frente é um demônio, escondendo sua forma. Até o sistema de Flea o avisa. Ela se revela como um grande lobo branco, Fenris, irmã de Fergail, dos Quatro Infernais, e já está exalando bastante malício. Seu objetivo era apenas observar e trazer pessoas como alimento, seguindo as ordens de seu irmão. O Malício começa a se espalhar e o grupo cai de joelhos e Fenris parte para o ataque para matar todos, se gabando de um lupino que nunca deixa a presa escapar. Flea usa teletransporte para salvar todas as quatro, as mandando para Cleiroid, começando um X1 contra Fenris. Flea usa salto meteórico para desviar do ataque.
atacar, seguindo de magia de terra e de redemoinho, mas ela esquiva, então usa magia gravitacional para a imobilizar. O sistema sugere uma magia de subjugação para escravizá-la, mas Flea não aceita por conta de sua moral, enquanto Fenris tenta usar de tudo que tem para sair do chão. Esse menino aqui é muito bom, que homem de respeito, viu? Parabéns. Acaba-se a mana da loba e ela se rende, pedindo para acabar com o sofrimento dela. Flea não tá nem aí para isso e diz que não vai matá-la, a libertando da magia de gravidade, poupando ela. Fenris fica confusa, pois é um demônio do exército do Lorde Demônio, mas ele não se importa. Eis que ela revela sua forma verdadeira e tá toda peladona. Ô mulher sem vergonha, que isso? Flea a cobre com uma capa e diz que se ela não brigar mais com os humanos, ele tá tranquilo e a perdoa. Ela pega no sono por falta de mana no momento. Mais tarde, já anoitecendo, Fenris acorda e se indaga que, embora resistente à magia, ela foi facilmente derrotada por um humano, que pensou ser bem fraco de começo. Flea usou magia de cura nela e sua mana está recuperada. Já está usando a roupa nova que Flea deu para ela. Fenris diz que qualquer outro teria ajudado muito mais e promete que nunca mais entra em conflito com humanos e por ele ser tão forte, será a serva dele, o reconhecendo como mestre. Ele fica meio sem graça e não precisa de nada disso. Depois do drama de Fenris, ele a aceita para o acompanhar na viagem e revela sua verdade de que foi invocado de um mundo diferente e até revela sua aparência. Ele diz que é perigoso o acompanhar, mas ela não se importa, pois é uma lupina forte e que sua raça vive para servir ao senhor mais forte. E implora para acompanhá-lo e dá um abraço bem gostoso nele. Boy. No reino de Cleiroide, o rei questiona o herói, que deixou as tropas serem destruídas, mas o herói reclama das tropas que lhe foram dadas, e que fez de tudo para salvar os que deram e vai embora emburrado. O rei descobre que o herói não fez nada, e apenas deu ordens e fugiu. O herói está se queixando porque não evolui se já treina há mais de um mês. Eis que chega Tsuyu, uma serva do herói loirinho, que acompanha ele para receber os luxos, se é que você me entende. Vemos que Flea quer procurar algum trabalho na guilda, e uma hospedaria para dormir à noite. Eles estão andando na feira como um belo casal, que até o feirante os viu assim. Aí Flea propõe que eles se passem por um casal, para que pareçam normais ali. Fenris obviamente fica feliz por ser a esposa do mais forte ali, e chegam à guilda dos aventureiros, que está lotada de gente. Fenris comenta que sua raça faz um ritual em que o casal engole os ossos de uma presa que caçaram juntos. Ela se registra como Uris para se disfarçar. Eis que aparece uma missão urgente de matar Psycho Bears ao norte dali, o local onde o herói fajuto não conseguiu fazer nada, e a recompensa da missão vai ser multiplicada por 10 para qualquer Psycho Bear morto. Eles vão à floresta da missão e encontram uma casa que podem usar como base. Fenris está tão animada na força do casal que acha que podem juntos até derrotar o Rei Demônio. Eles escutam um grito onde estão os Psycho Bears e encontram as cavaleiras de antes. Fenris diz que são patéticas e podem deixar elas ali, mas Flea se recusa a abandoná-las. A salva com sua magia de relâmpago no momento que Blossom ia ser atacada. Sobra um Psycho Bear que é esmagado por isso. O grupo agradece Flea por a salvar e perguntam quem é a moça com ele, apresentando apenas como uma companheira e a deixando bem tristinha. Aparece um Psycho Bear de surpresa, mas a aura de Iris o faz ficar submisso e até fofo. Ela quer o ter como aliado por ser bem feroz e que supera até o exército do grande herói. Se eles soubessem que aquele loiro lá é uma farsa, meu amigo, eles iam ficar embasbacados. Flea usa magia de restrição nele, para não ficar mais tão violento, e muda sua aparência para um pet coelho unicórnio bem fofo e dá o nome de Cyber para ele. Belirossa fica chocada com o tamanho poder. Todos vão para a casa de Flea, Iris e se apresentam. Cavaleira Belirossa, Blossom, Baileri e a feiticeira Belano. Elas o pedem para treiná-las para o combate, pois querem se fortalecer para ajudar o exército do herói que pediu por soldados mais fortes. Mas Flea não sabe como vai treiná-las, pois nem sabe como usar suas próprias magias direito, ele só faz. Fenris fica toda pistola com elas, implorando por ajuda e parecem patéticas. E Flea a apresenta novamente agora como sua amada esposa e só quer viver tranquilo com ela. Liz fica toda boba e envergonhada, e o grupo fica de um jeito que não querem atrapalhar o casal e até tristes por não ter o treinamento. Mas Liz diz que isso até pode ser bom e que ele não as abandonará por ser bem gentil. Ele diz que não tem confiança de que pode as ensinar bem, mas vai ajudar. Elas também querem alugar a sala para dormir, já que não tem para onde ir e a região é perigosa. Liz está de boa com isso e que tem bastante quarto na casa, que ela e Flea podem dividir a cama como um belo casal, que já é o que fazem, né? Mas Flea fica
fica meio em choque e com vergonha. No castelo do Rei Demônio, Uliminas reporta ao Rei Demônio que a unidade de Fengaril foi morta em Delaveza por um qualquer que usou um feitiço poderoso de purificação e pergunta ao Lorde o que fazer agora. O rei fica em choque com isso, por ser só uma pessoa e o quer capturado de qualquer forma. Fliu acorda com Rhys bem do seu lado e se pergunta o que ela tá fazendo ali, e a mesma diz que eles são um casal e é normal eles terem dormido juntos, e Fliu lembra de tudo. Na noite passada, ela tava o chamando para dormirem juntos na mesma cama e se oferecendo para ele com uma roupa bem sedutora. Mas Fliu diz que não começa assim e tem que ir pela etapa do namoro, noivado, casamento, etc. Daí eles vão fazer alguma coisa mais picante. Esse maluco, mano, pega logo a mulher, ô seu infeliz. Rhys acha esses costumes de relacionamentos humanos bem difíceis de entender e por isso eles dormiram em camas separadas. Rhys quer ajudar Fliu a se trocar. Bellyrosa já entra pedindo ajuda pro treino e fica em choque, aparentemente fazendo safadeza e sai correndo. Um off aqui, só pra falar uma coisa rapidinho pra tu. Eu achei essa abertura aqui do anime bem fofa com a Rhys fazendo essa dancinha, me lembrou um pouquinho até a dança da Chika de Kaguya-sama. E você, gostou também? Comenta aí embaixo o que você acha e se concorda comigo. O treino das cavaleiras começa, mas elas estão em um nível muito baixo e fraco para matar até javalis, o que deixa Fliu preocupado com o resto do treino a partir de agora. Ele então dá um quarto para elas. Rhys prepara carne crua para todo mundo com javalis que pegaram, mas ela não tem noção dos costumes humanos em relação à comida. Fliu e Bellyrosa preparam a refeição do dia, pois Bellyrosa, apesar de ser de uma família nobre, não tem dinheiro para ter um cozinheiro, então aprendeu tudo sobre cozinha. Rhys estranha a salada, pois é uma comida de herbívoros fracos, segundo ela, mas ela se espanta com o sabor e a carne então preparada por Bellyrosa para Rhys é suculenta demais, além do normal. Todos comem feliz na mesa. A guilda fica espantada com tantos monstros que o casal derrotou, chamando a atenção para eles. Eis que Leolith chega e quer conversar com Fliu a sós. Rhys vai fazer alguma coisa bem entusiasmada. Leolith diz que Fliu está chamando muita atenção do reino e recebeu um convite para ajudar o grande herói e receberá o título de Cavaleiro Honorário se fizer, sendo uma boa oportunidade para ele. Mas Fliu não quer lutar e recusa a proposta. Ele encontra Rhys na rua toda suja e estrupiada e ficamos sabendo que ela ficou assim por conta das aulas de culinária que está tendo dificuldade. Nas suas aulas vemos que ela fez tudo errado e até explode o lugar todo. Tadinha da professora e das outras alunas, viu? Jesus. Mas ela está determinada a aprender a cozinhar para conquistar o seu amor Fliu. O herói de bosta fica impressionado que a guilda achou alguém tão forte. Sua serva Tsuya lhe conta que com a ajuda do casal mais forte ele poderá voltar a lutar e o grande herói pede para trazê-los. Vemos que o reino persiste por um mês para Fliu se juntar a eles, mas ele sempre recusa todas as vezes. Blossom está cuidando da horta da casa, enquanto Rhys está treinando a arqueira. Belano recebe um anel mágico para aumentar sua mana e tenta colocar no dedo anelar, mas Rhys, ciumenta e perigosa, não deixa. Não ouse colocar esse anel aí, viu, minha filha? Bellyrosa pede ajuda a Fliu por estar sendo pressionada por um monstro, mas Rhys a salva e, bem nervosa, diz para ela parar de se fazer de fraca para ter a atenção do seu marido para ela, a chamando de sem vergonha. Aparece o rosto de Uliminas no mato e Rhys percebe sua presença. Cortamos para a cena do jantar, onde graças às aulas de culinária, Rhys fez um banquete incrível que todo mundo amou e se sente muito feliz pela nova vida e aprender coisas que não sejam lutar, já que foi o que a vida toda ela fez e praticou. Ela dá um curry para seu amado e ele adora o prato. Do lado de fora, Uliminas os está observando e se espanta que a guerreira mais forte ficou tão mole. Então, ela é pega de surpresa por Fenris e entra. Rhys está em dúvida por que ela tá ali. Uliminas diz que está ali por ordens do Rei Demônio apenas para observar. E Rhys diz de forma bem incisiva que ela não ousa atrapalhar a vida dela. Uliminas se pergunta quem é o homem que é o marido de Rhys e ela não consegue analisar os status de Fliu com seu feitiço ocular. Nem mesmo o Rei Demônio não pode ser analisado. Uliminas descobre que foi Fliu que usou o feitiço de purificação que matou os demônios da floresta, o que ocasionou a morte do irmão de Fenris, Fingaril. Fliu descobre e fica desnorteado, pois ele fez isso mesmo sem querer. Mas Rhys diz para Uliminas calar a boca e que seu irmão não iria querer que lamentasse sua morte, pois a raça lupina é uma raça orgulhosa e poderosa e que nada vai mudar o amor dela por Fliu. O grupo de aventureiras ouve a conversa e descobre que Rhys é a loba Fenris que lutou com elas antes. Uliminas propõe um duelo para ver a força do escolhido de Fenris, a guerreira mais forte do exército do Rei Demônio, armando uma armadilha para matar os dois. Rhys descobre tudo, mas Uliminas finge que não. Começa uma luta valendo tudo e ela parte para cima, mas Fliu facilmente quebra seus feitiços e aprende com a magia de crucificação e fica até nervoso por ela querer atacar sua mulher Rhys. Após a luta, no dia seguinte, Fliu pede perdão por ter escondido a identidade de Rhys e ela diz que não tem mais envolvimento com o exército do Lorde Demônio. Então, elas, o grupo de cavaleiras, não contam nada ao reino, pois elas têm uma gratidão enorme por Rhys e Fliu, que as ajudaram muito. Uliminas chega com um exército de dragões como reforço para fazê-los se
renderem ao exército ou morrerão. Fliu fica impressionado pois nunca viu dragões em carne e osso e ela fica bem brava. Fliu usa uma magia que derrota todos os dragões de uma vez e eles eram os melhores do exército, a fazendo fugir que nem besta. Suliminas, esses dragões aí, mano, é um bando de piadistas sem graça, meu. O Rei Demônio viu tudo o que ocorreu e fica perplexo como que um aventureiro qualquer é tão forte, mesmo não sendo o grande herói, usando magias tão poderosas, e ele decide então dar o próximo passo para pegar Fliu. Fliu coloca uma barreira em volta de sua casa se caso algum demônio aparecer, que nem a Liminas no episódio passado, que irritou bastante Aris, dela se intrometendo na vida deles. Fliu lembra sobre o que a Agatha falou sobre matar o irmão de Fenris e se sente muito mal, mas com o aconchego da Aris, tudo se resolve. Blossom está admirada com o título que conseguiu graças à ajuda de Flea. Bellyrosa sai para treinar contra monstros mágicos, mas na verdade ela tá querendo muito o título de matadora de dragões, o que traria para ela e sua família o respeito que tinham e poderiam morar na capital novamente. E eis que aparece um demônio chamado Gozal, que é conhecido de Aris e quer falar com ela. Bellyrosa aponta sua espada para ele desconfiando dele, e deixa um recado para Aris que deseja encontrar mais tarde. Flea e Aris chegam preocupados com Bellyrosa e ela diz que Gozal passou por ali. Aris percebe rapidamente que é um nome falso e lhe revelam que ele era o Rei Demônio disfarçado e seu nome verdadeiro é Gol, que deixa Bellyrosa em choque e já chorando com medo de morrer para ele. No dia seguinte, ele chega na casa de Flea e Aris e se espanta que ele não tem medo de seu poder e começa uma conversa com Fliu, o convidando a se juntar a seu exército. Mas Fliu recusa com gentileza e o Lorde Demônio pergunta o porquê dele não aceitar nenhum lado, nem humano, nem dos demônios. Fliu fala que não sabe o motivo da guerra, então não deseja tomar partido nenhum. Eis que o Lorde Demônio explica a causa da guerra ter começado. Começou há 500 anos, com o surgimento do primeiro Lorde Demônio, que veio de outro mundo para dominar este de agora, e ele foi acolhido entre os demônios que eram segregados e reprimidos pelos humanos. Assim, o conflito ficando cada vez pior, o que torna difícil da guerra terminar, mas Gozal não deseja governar o mundo. Porém, por sua posição, ele não pode deixar que Fliu, uma ameaça em potencial, se alie com o reino de Cleiroyd. E exala seu poder o convidando de novo, mas isso nem surpreende Fliu, que fala novamente que não vai tomar nenhum lado, o que deixa Gozal bem surpreso e por hora ele não insiste mais. Porém, não desistiu de convencer. Ele fica surpreso que Bellyrosa ao seu lado ficou impassível diante de seu poder, achando interessante. Ele mal sabe que na verdade o cérebro da mina fritou o filho. No dia seguinte, ela acorda depois de ter desmaiado devido à situação como Lorde Demônio. E quando chega à cozinha, vê o Lorde Demônio cozinhando bem ali na sua frente. Ele já chega dando bom dia e tudo, elogiando a comida da Fenris. Bellyrosa está em choque que ele está ali de novo. Gozal até a chamou para comer, mas ela diz que suas roupas são inapropriadas e vai embora. Esse cara tá gamadão na Bellyrosa, filho. Quando ela sai de casa, vendo se ele foi embora, se depara com o Lorde Demônio que quer conversar, mas ela vaza falando que tem que treinar e todos os outros dias seguintes ele chega e ela vai embora de medo, falando que tem que trabalhar em algo, e o bobo sempre acreditando, achando muito bom ela ser esforçada. Um soldado viu tudo e relatou ao rei que um demônio está visitando Fliu e rejeitou sempre as ofertas de Cleiroyd, ficando nervoso dele poder se juntar ao exército do Lorde Demônio, já ordenando o envio de tropas para lá, mas a princesa sensata diz para parar com isso, pois não é certeza que ele se juntou, e é melhor ter uma conversa com Fliu para compreendê-lo. Se usar de violência do exército com ele, pode ser que o mesmo se junte de fato ao Rei Demônio, dizendo que para ter cooperação, o entendimento do outro é importante. O rei não se importa e a manda calar a boca, falando que não se governa um reino com ideias ingênuas. O grande herói chega à sala e pede para enviar soldados com ele para obrigar Fliu a se aliar ao lado humano. O Lorde Demônio vai sair novamente e o Liminas pergunta para onde seu senhor está indo. Ele responde que está indo à casa de Aris e Fliu. Ela avisa que é perigoso, mas ele diz que ao contrário do rei humano que é ignorante e não conversa, Fliu conversa civilizadamente, mas o Liminas diz que todos estão esperando as ordens para o ataque, igual diz que está pensando quando iniciará o ataque. O Liminas se indaga o que Fliu tem assim de tão especial para ter conversas casuais com o Lorde Demônio. Fliu está querendo vender equipamentos de defesa com escamas de dragão na cidade, para ter dinheiro suficiente para viver tranquilo com sua amada. Aris pergunta se é isso mesmo que ele quer, já que se ajudasse o reino mágico, receberia muito mais e utilizaria bem de seus poderes. Aris acha que ele não faz por conta dela ser um demônio e Fliu não querer lutar por conta disso. Mas Fliu diz que não é isso e fala que ele não é tão bom quanto ela pensa e não quer guerra. Mas ela diz que isso é ser bom e gentil, um menino de ouro. Eis que chega em sua porta o grande herói fajuto com um grande exército, falando que sabe de seu contato com demônios. Ele dá duas opções:
ou ser executado, ou se aliar ao reino de Clearod e ajudar o grande herói, se achando o melhor com um discurso mais incrível, achando que Flill tremeria diante de seu grande carisma, mas Flea recusa gentilmente, mas não vai tomar partido na guerra. O grupo de aventureiros reclama da tirania que o grande herói está cometendo, querendo matar Flill por nada, acusando de traição, e ele ainda as ameaça de prendê-las, as mandando convencerem Flea agora a se juntar ao reino. Flill, cansado disso e não querendo causar mais problemas a ninguém, pergunta se Iris o acompanhará onde quer que seja. O grupo de aventureiras também querem ir juntas, tendo uma grande ligação com o casal e gratidão por terem lhes dado um lar e ajudado no treinamento, percebendo agora quem é justo e quem é mau. Flill então usa magia de teletransporte e leva todos, a casa e até a horta, para longe dali, deixando o herói fajuto em choque e frustrado que não tem esse poder de Flill. Gol chega ali vendo que a casa sumiu e fica irritado, pois a culpa são dos humanos de Clearod. Ele já revela sua verdadeira forma e emana seu poder maligno, e ordena um ataque ao reino mágico de Clearod. E Illuminas fica até empolgada e o grande herói foge com o rabo entre as pernas. Flill os levou a Ritow, a oeste da capital, uma cidade onde ele vendeu materiais dos dragões que matou, e todas estão felizes que agora não vão mais ser incomodadas. Flill pede desculpas a Iris pelos problemas, mas ela não se importa e vai fazer um banquete para comemorar o novo lar. O ataque do exército do Rei Demônio começa, com ogros minotauros destruindo vilas, dragões e mais monstros atacando a capital, com os magos humanos usando magias defensivas para resistir. Um soldado reporta ao rei que as suas forças estão caindo frente ao exército das trevas, e que a Fortaleza Norte está em situação crítica. O rei pergunta onde está o herói e fica sabendo que ele está recluso na Fortaleza Sul. O cara é um animal. Seus súditos sugerem usar magia de purificação para fazer algo de imediato, deixando o rei apreensivo com tudo que ocorre. O ataque continua ferozmente, e Gol diz para Crianel reportar a situação, e ela diz que o momento está próximo. Ele então ordena para Illuminas que recuem. Ela fica muito em dúvida do porquê não reforçar o ataque. O Lorde Demônio diz que eles usarão magia de purificação e fala para não deixar os soldados serem atingidos. Todos os magos, incluindo o rei, usam o encanto e ativam magia de purificação. Flill volta para casa e Iris o recebe, perguntando o que ele quer. Ele quer muito uma refeição bem deliciosa, pois visitou várias lojas em Ritow e está cansado, para achar bons preços para vender seus equipamentos de defesa. Blossom e Bellery se oferecem para criar cavalos e vender os vegetais da horta para ajudar na renda de casa. Bellirosa e Belano ficam tristes, pois não sabem nada para ajudar nas finanças, mas Flea diz para não se preocuparem, pois assim elas podem focar mais nos seus treinamentos. Iris diz para não se estressarem com isso, pois é dever da mulher da casa proteger a Alcateia. O feitiço de purificação vai proteger o reino por 3 meses, mas os magos usaram toda a mana para isso, inclusive o rei, e segundo as leis, a princesa vai assumir o trono temporariamente até o rei se recuperar, e declara que o grande herói será afastado, pois não ajudou o povo em nada e os magos levaram de 2 a 3 meses, na melhor das hipóteses, para se recuperarem da exaustão de mana. O loirinho de bosta, junto com a Tsuya, recebe a notícia de que ele foi dispensado e fica tagarelando para ser readmitido ao reino. À noite, Phil comenta a Iris que está muito animado com o novo lugar que estão morando, e agradece muito a ela por estar se adaptando aos hábitos humanos, mesmo sendo difícil para ela. Mas Iris já está dormindo. No dia seguinte, as garotas sugerem que os dois vão ao encontro na cidade. Iris fica toda animada, pois sabe o que isso quer dizer: sair juntos e trocarem flertes o dia todo. Elas dizem que o dia está muito bom e não precisam se preocupar com nada, que elas cuidam da casa. Iris agradece e sai de imediato com Flill e se divertem muito no passeio, que passaram horas juntos. Ela até pergunta onde vão a seguir, e Flill pergunta se Iris quer algum presente dele. Ela escolhe um, então Flill compra para ela um broche brilhante. Iris ama o presente. Em casa, à noite, fica admirando-o como se fosse uma criança, e as garotas ficam felizes por eles terem se divertido, mas ficam com inveja de não terem um parceiro também para ficarem juntos. Flill e Iris dormem juntinhos à noite e Flea se assusta e chega ela pro canto, não conseguindo se concentrar para dormir, porque ela veio abraçar ele do nada de costas com um grande respeito que ela tem. No dia seguinte, o loirinho está putaço com a princesa por tê-lo expulsado do reino, e Tsuya pergunta o que ele vai fazer agora. Ele derrubou 2 soldados e está na sala do tesouro procurando por algo para derrotar o Lorde Demônio, e assim ser aceito novamente, pois prefere a morte do que viver como um plebeu, e tem inveja de Flill por ter tanto poder e ele não. Uma voz o chama, dizendo para vir, e ela lhe dará o poder que tanto deseja, assim que retirar a espada da pedra, realizando qualquer um de seus pedidos. Mas somente ele consegue ouvir a voz, deixando sua serva Tsuya com medo. Ele tira a espada e fala que quem estiver aí, trabalhará para ele. Eis que surge Ria, uma Jin, que controla a magia primordial da luz e das trevas, e que realiza desejos dos outros. Ele revela
ela que a libertou do seu selamento. Ela concederá a ele 3 desejos. Então ele faz e, na sala do trono, a princesa chamou uma vidente para lhe ajudar a proteger o reino, antes que o feitiço de purificação se desfaça. E do nada aparecem colares negros nos pescoços de todos ali. Ela percebe rapidamente do que se trata e manda soldados à sala do tesouro. A vidente diz que esse é um colar da decapitação, usado para decapitar os sacrifícios em troca de qualquer desejo, um feitiço de uma Djinn. A princesa explica que muito tempo atrás, o rei de Clearoyd desejou a morte do rei demônio, mas em troca de metade da vida de todos os seres vivos do continente, fazendo com que os magos do reino combinassem seus poderes para selar a Djinn. Então, com o colar aparecendo agora, alguém desfez o selamento e a libertou. Esse loirinho de merda me deixa nervoso, filho. Senhor do céu, que cara inútil. Eles vão viver até a Djinn conseguir realizar o desejo do usuário. A vidente usa seus poderes e diz que a ajuda está a oeste dali. Todos sabem que é Fleo, o aventureiro que recusa todas as vezes o convite do rei. Então, um do alto escalão ordena que os soldados vasculhem todas as cidades do oeste à procura de Fleo, mas a princesa nega, pois não podem separar suas forças em um momento crítico como esse. Então ela diz que vai pessoalmente vê-lo. Fleo está tentando vender seu escudo de escamas de dragão para um dono de uma loja de armamentos e acessórios para guerreiros e aventureiros. E Fleo consegue fazer um bom negócio e até ganha contatos de outros possíveis clientes, mostrando suas habilidades incríveis como mercante para negociar e vender itens. Bellyrosa fica até com inveja por não ter um parceiro assim. Rhys diz que ela já tem alguém que gosta bastante dela, Gozal ou Gol, o Lorde Demônio. Eu falei pra vocês que o cara tá amarradão nela, fi. Até Rhys vê isso. Fleo agradece pela loja que Bellyrosa o apresentou para vender o escudo. Rhys elogia o quão bom ele é como mercador e diz que ela fica um pouco triste por passar pouco tempo com Fleo, por ele estar sempre trabalhando fora para vender equipamentos e a partir de agora, ele junto com ele. O sistema avisa que uma Djinn está se aproximando. Ela chega e se apresenta como a Djinn Rhia. Está ali para realizar o desejo do loirinho de matar o Fleo. A defesa automática de Flea ativa, mas Rhys pula na frente de seu amado para o proteger. Sofre um golpe mortal de Rhia e diz para ele fugir e ter cuidado, caindo nos braços de Fleo. A Djinn reclama de ter errado o alvo do ataque e Bellyrosa fica muito brava e diz que ela irá pagar. Rhia solta feitiços explosivos, mas Flea bloqueia todos automaticamente. Ele tenta usar magia de cura, mas os ferimentos de Rhys vão além do que Fleo pode curar e qualquer outra magia também. Rhia usa magia de luz primordial neles, que destrói tudo em volta, mas não os machuca. Fleo adquire magia de luz e trevas primordiais agora, e com um tom de ira, declara que Rhia vai pagar caro pelo que fez. Fleo relembra de todos os momentos que o casal passou juntos, desde que se conheceram, dizendo que sempre queria proteger, e ela sempre ficou ao seu lado e acreditou nele. Depois de ter ficado sozinho nesse mundo, ele até sugeriu um casamento de fingimento, para não terem uma relação de servo e mestre, e até se sente culpado por ter matado seu irmão sem querer, mas mesmo assim, ela sempre o amou. Fleo está com muito ódio e fará a Djinn pagar, retornando no tempo sem perceber com sua magia e curando Rhys. Rhia fica impressionada e em dúvida em que um humano consegue usar um feitiço tão poderoso quanto esse, e leva um socão na cara para ficar esperta, e ficando nervosa pra caracas e toda sangrando, se gabando de si e leva um chutão, e Fleo a manda calar a boca. Rhia usa a magia das trevas primordial nele, mas não adianta nada, e ele a pega pela cabeça. Rhia o chama de cretino e se espanta em como ele anulou seu feitiço. Analisando seus atributos, ela descobre que são todos infinitos. Fleo então mete um socão que a faz voar para longe. Rhys acorda já bem melhor, estranhando que não tem nenhum ferimento, e Bellyrosa conta que foi graças à magia do Fleo que ela se recuperou. Enquanto isso, Fleo está massacrando a Djinn Rhia, e Rhys fica maravilhado com seu amado lutando para defender. Porém, ela lembra que Fleo não é violento a esse ponto, que é misericordioso, mas agora parece que virou um poço de ódio. A Djinn já está no chão sem conseguir se mexer. Fleo a pega pelo pescoço e a estrangulando, com ela implorando por piedade. Mas Fleo fala que dessa vez não, pois machucou sua amada e não vai ter perdão. Então Rhys o abraça por trás e implora para não a matar, e diz que ele não fere quem se rende, e só por isso ela, Rhys, está viva agora, pois ele é muito bondoso e não quer ver ele perder seu ponto mais admirável que fez Rhys se apaixonar por ele. Fleo então pega em seu rosto e a abraça e chora de alívio por sua mulher estar bem. Enquanto isso, a princesa chega com o teletransporte dos magos junto de alguns soldados para ir ver Fleo e pergunta ao mago se ele está bem, pois estão exaustos por não terem mana. Eles pretendem andar e ver Fleo, e do nada o colar da decapitação que estava em todos do reino quebra, e a princesa percebe que a Djinn não realizou o desejo do usuário. Na sala do tesouro, o loirinho é encontrado e está prestes a sofrer a punição por não ajudar o reino, e sua serva está com medo deles serem executados. Do nada, uma sombra possui o corpo de Tsuya e fala que só foi capaz de sair de sua prisão porque a Djinn se libertou. Então se revela como Dalaminas, a grande maga da meia-noite, dando todo o poder que o loirinho desejava da Djinn, e se transforma em um monstro imenso. Com isso, ela o quer usar para se vingar dos nobres que aprenderam, incluindo seus descendentes. A Djinn é curada e acorda vendo o rosto de Fleo, e já implora desesperada, gritando por perdão. Bellyrosa pergunta o que fazer com ela, e Fleo sugere aprender de novo na sala do tesouro do castelo de onde veio. Rhia pergunta como ele sabe disso, que ela estava lá, e Fleo mostra que adquiriu a magia de projeção de memórias para olhar em sua mente, e ela
fica impressionada que ele agora tem feitiços que somente ela podia usar. Fleo não quer voltar ela pro castelo, pois ela pode fugir novamente. Eis que Rhys sugere que ela vai ser a serva do Fleo de agora em diante. Rhea fica confusa e Fleo já não quer, mas Rhys diz que o castelo não pode dar conta dela e não são de confiança. E com a Jean no grupo, a alcateia deles seria muito mais poderosa e mais respeitada segundo a Rhys. Fleo pergunta se pra ela está tudo bem, pois se feriu por conta da Jean. E Rhys diz que é frustrante, mas culpa sua fraqueza por isso. Então, Fleo estende a mão dele para Jean, dizendo que se ela prometer nunca mais ferir alguém, ele a perdoa por tudo. Rhea fica espantada que ele é diferente dos outros humanos que não conseguem se afastar do ódio e sacrificam de tudo e todos para satisfazerem seus desejos mais profundos. Ela pensava isso dos humanos, mas ela pega na mão dele e já o chama de grande e poderoso Fleo e oferece seu corpo e poderes para servi-lo e ver o que ele conquistará no futuro. Ele pede desculpas pelo que fez antes, mas ela fala que não precisa disso e lembra daquele olhar de ódio e se sente cheia de tesão, meu. Essa aí é masoquista, fita maluca, tá com uma carinha ali. Rhys até percebe esse olhar suspeito dela e já vê que ela tá pensando besteira e o ciúme bate forte. E Fleo tem que reparar a área destruída. Ele pensa em usar a magia do tempo, mas Rhea diz que é melhor ele não usar mais esse poder, pois como a manipulação do tempo só funciona em um alvo específico, a diferença entre o atingido e os que estão de fora do poder pode causar acidentes imprevistos. Mas a Jean pode restringir o alvo e os humanos não deveriam ser capazes de usar esse feitiço. E por Fleo ter status infinitos e ser um humano grandioso segundo Rhea, ele consegue usar uma magia chamada Epifania, e somente aqueles que conquistaram o título de Transcendente podem usar. Qualquer e toda magia que é usada no Fleo, ele a adquire, e todas as magias relacionadas a ela também. Portanto, Fleo usa a magia de reparação para reconstruir a área destruída da cidade. Mais tarde, eles chegam em casa e Rhea se apresenta às outras garotas, e elas ficam assustadas que uma Jean realmente exista, pois muitos seres poderosos os estão visitando ultimamente. Primeiro foi o Lorde Demônio e agora uma Jean, e Blossom até questiona se ela vai ficar, e Balerion pula em Bellyrosa abraçando e pergunta desesperada se ela vai mesmo morar com eles. E Bellyrosa responde que enquanto Fleo estiver olhando, talvez esteja tudo bem, mas Balerion fala que talvez não é uma boa resposta. Bellyrosa então vai mostrar o quarto para Rhea. À noite, Fleo lembra como ele estava diferente quando lutou contra Rhea, e está refletindo sobre isso. E Bellyrosa chega, e Fleo pede desculpas para ela pela situação tensa do dia, e se questiona como usar seu poder do jeito certo. Mas Bellyrosa não sabe responder isso, e comenta que ela também não sabe o que fazer, pois quem pensava que era inimigo, virou aliado, e quem ela pensava que era um aliado, na verdade, é um inimigo, a deixando aflita por quem ela vai lutar agora. E graças ao casal, fez ela perceber a verdade, assim deixando Fleo mais feliz. Fleo pergunta se Rhys está bem, e ela tá meio pra baixo, e já o puxa e o deita na cama, rapidamente, perguntando se ele vai voltar ao seu mundo original, pois agora ele tem magias de uma Jean, ele pode fazer isso. Por isso, ela pede para ir junto com ele, para não ficar sozinha, mas Fleo diz que não voltará, porque o mundo dele seria muito mal com uma semi-humana que nem a Rhys, e propõe então um casamento oficial, pois teve muito medo de perdê-la antes, e para ele anteriormente, o casamento era só uma fachada. Mas Rhys diz que ela sempre foi sua mulher, sempre foi feliz com ele. Agora que está com Fleo, pode aprender muitas emoções, e finalmente os pombinhos se beijam. Oh, momento feliz! E tá na hora do sexo, hehe. Rhys diz que ele não precisa mudar mais sua aparência, mas Flea diz que agora esse é quem ele é na sua nova vida com sua amada. Ele a beija de novo, pronto para o rola-rola, mas daí eles percebem que Rhea está na porta os observando desde o começo, pois ela quer ver todos os caminhos que seu Senhor Supremo irá trilhar, deixando eles com vergonha e assustados. Flea fica maluco e quer privacidade, falando que para morar com todo mundo nessa casa vai precisar aprender alguns modos. E Rhys fica maluca também e já quer pular nela e bater nela, mas Flea a segura. E a ousada da Rhea ainda fala na maior cara de pau que tá de boa, que reprodução é muito normal. Essa menina não tem vergonha na cara. Todas as outras garotas escutam a gritaria e dizem que deveriam fazer isso mais baixo. E Bellyrosa até tampa os ouvidos de Belano para não escutar nada impróprio. E Rhea diz que vai ficar invisível para os observar e escutar, assim não os incomodando. Eles pedem desesperadamente, enlouquecidamente para ela sair dali do quarto já, pra agora. A primeira princesa está à procura de um aventureiro forte para derrotar várias feras mágicas de uma vez. Mas o dono da loja em questão não sabe de ninguém. Ela continua sua busca com Fleo. Enquanto isso, eles têm uma refeição deliciosa que Rhys fez com a ajuda de Rhea. As garotas se sentem um pouco inúteis se Rhea começar a fazer todas as tarefas da casa, então não vão permitir isso. Cada uma se garante em sua especialidade, em cuidar da horta, dos cavalos e assim por diante. Belano está reflexiva, pois saiu da Ordem dos Cavaleiros antes de se tornar uma maga da corte digna. Ela lembra do treino que teve com Fleo para melhorar em feitiços e é muito grata a ele por ter paciência com ela. De repente, ouve-se um grito do lado de fora e uma fera mágica está destruindo a horta. Era uma espécie de cavalo trazido por Bellyrosa, agitado por causa do Saibe, que estava na forma de urso e o assustava. Assim que Saibe se transformou novamente no coelhinho fofo e Bylery domou o cavalo, tudo se resolveu. Bylery tem a ideia de usar toda a área ao redor da casa como um pasto para os cavalos, mas para isso precisa comprar as terras do senhor local. Cortamos para Rhys e Fleo juntos na cidade vendendo equipamentos. Ela está muito feliz, pois parece um encontro romântico. Os dois, como marido e mulher, aproveitam o momento, já que estão sozinhos agora. Fleo, todo tímido, concorda, mas é um homem de poucas palavras. Ele vai vender o equipamento para o dono da
loja anterior e está negociando. Riz observa toda feliz como ele trabalha, quando de repente uma sombra surge na cidade e um círculo mágico aparece no céu, junto com um monstro. É o loirinho fajuto transformado, junto com a bruxa da meia-noite, Damalinas. Ela chega pronta para acabar com a princesa. Só tem os guardinhas para defendê-la. A bruxa logo os manda para longe. Ria chega para ajudar e desafia o Iris que o monstro era um humano antes, e que aquela no ombro dele é Damalinas, a grande bruxa da meia-noite, que no passado foi a mais poderosa do reino de Clearod. No entanto, ela se envolveu com feitiços malignos e foi derrotada posteriormente pelo herói da época. Mesmo sem o corpo, sua mente ficou selada no pedestal da espada em que Ria estava aprisionada, e devido à sua liberação, Damalina saiu também. Ria comenta que basicamente tudo foi culpa dela, e Ria concorda até certo ponto, mas defende que foi a incompetência dos humanos que não selaram a bruxa corretamente, e a burrice do loiro em ouvir as tentações dela para libertá-la de seu selo. Ria então pede permissão para eliminar Damalina, se Fleo diz que tudo bem, mas a prioridade é a segurança das pessoas da cidade. A princesa só tem um guarda, morrendo de medo, para protegê-la, mas Damalinas não se importa e acha até graça. Com um olhar sádico, ela já quer matar a princesa, e o macaco Super Saiyajin lança um ataque pesado, mas Ria chega para acabar com a situação. Damalinas fica nervosa por Ria ter interrompido seu caminho, mas Ria está apenas eliminando aqueles que perturbam a paz de seu Senhor Supremo. Damalinas lança um feitiço de raios nela, mas Ria bloqueia com um braço só, dizendo que nenhuma magia neste mundo pode contra ela, a não ser que seja o Fleo, muito nervoso. O macaco pula para o ataque junto com uma magia de fogo sombria de Damalinas, mas ambos os golpes são bloqueados por Ria. A bruxa fica nervosa ao ver que a combinação de ataque físico e magia não funcionou, e lança um encanto das trevas para fortalecer ainda mais o gigante, mas a magia é quebrada e o gigante diminui de tamanho. Damalinas fica chocada com o que aconteceu. Fleo chega com Riz e descobrimos que foi ele quem dissipou o feitiço das trevas de Damalinas, pois pensou que poderia causar grandes problemas. Ria pede desculpas por ter feito ele se envolver no conflito, que ela deveria ter resolvido sozinha, e pede permissão para acabar com a grande bruxa. Fleo concorda, e Riz elogia Ria por fazer as coisas direito, deixando Ria grata pelas palavras de sua ama. Riz comenta que o herói ali é bem problemático, e Fleo diz para deixá-lo ali que os guardas do reino resolvem. A princesa chega e se apresenta a Fleo. Seu nome é Elizabeth. Ela agradece a ele por resolver o conflito e pede perdão por tudo que seu pai, o rei, fez com ele e também os feitos do ex-herói. Foi expulso do reino por não ter feito nada de bom. Elizabeth pergunta se Fleo pode acompanhá-lo para o castelo, como um verdadeiro grande herói, pois assim ele será a nova esperança do reino mágico de Clearod. Fleo diz que esse papel é para aqueles que querem defender o reino com muita garra, e que está feliz com a vida que tem ao lado de sua amada esposa Riz. Eles voltam para casa e as garotas pedem para expandirem a propriedade para plantar mais vegetais, cuidar das feras mágicas equinas e usá-las para puxar as carruagens que transportarão os vegetais para vender na cidade. Riz questiona como Bylary fará isso, já que um humano com pouco poder mágico não conseguiria domar feras mágicas desse tipo. Elas decidem fazer a negociação das terras com seu local, não deixando Fleo pagar, mas descobrem o preço e ficam chocadas, espantadas. Não dá para pagar. Fleo insiste em pagar, e como elas estão incomodadas com isso, ele deixa que 30% do lucro vá para ele como aluguel, deixando todas contentes. Ele sugere criar vegetais raros com magia para serem os únicos a oferecerem tal produto e venderem muito bem. Blossom não quer, pois seria muito dependente da magia dele para cultivar os vegetais. Ria se oferece para ajudar com sua magia, mas Blossom recusa. Belano sugere que vai para a escola de magia em Hilton para treinar e ser professora lá. Ela agradece Fleo por ajudá-lo no treinamento e agora pode estudar muitos grimórios e livros de magia diversos, dizendo que a magia pode muito bem ser usada para tarefas do cotidiano como plantação. Fleo convence Blossom a usar magia em apenas uma parte da horta, e ela decide quando estará bom para vender, aceitando o acordo e permitindo que Ria use magia para ajudar. Fleo está feliz que as meninas descobriram seus propósitos, mas nota a preocupação de Bellyrosa. Ele diz que um dia quer abrir sua própria loja. Riz apoia, pois tudo o que ele fizer será um tremendo sucesso. Ela esbanja mais amor por Fleo e fala que ele pode pedir o que quiser. Ele tira do bolso um anel com uma pedra preciosa que viu na loja anterior e dá como aliança de casamento para Riz, oficializando o compromisso. Cortamos para a prisão de Clearod, onde Tsuya e o ex-herói estão presos, os dois patetas. Ela diz que se não escaparem, serão executados. Ele tenta escapar e esperneia, mas sem sucesso. Coitadinho, viu? Começamos numa igreja com o sino tocando, e Bellyrosa está lindíssima com o vestido. Em dúvida sobre o que está fazendo ali, o Liminas a parabeniza pelo momento feliz, então aparece Gozal, o Lorde Demônio, que diz que eles vão se casar, deixando todos os demônios felizes. O Liminas diz que vai oferecer aos pombinhos o mundo inteiro para governar como presente de casamento, deixando Bellyrosa muito confusa, mais do que o normal. O Lorde oferece o mundo a ela por ser tão linda, diz que a ama e já vai pros pega, fi. Mas ela então acorda de seu sonho, falando que não quer isso, mas tô vendo o chip acontecer, hein? As garotas só querem dormir e ele está fazendo um escândalo de madrugada. Bellyrosa ajuda Riz a assar uns biscoitos e Riz pergunta se ela está bem. Bellyrosa diz que está tudo bem, que só teve um pesadelo. Dito isso, Riz fica eufórica, dizendo que ela pode estar apaixonada, pois na crença dos lupinos, quando se sonha, é uma manifestação dos desejos mais profundos da pessoa, e sonhar com ser amado pode virar um pesadelo. Bellyrosa diz que isso é impossível. As garotas ouvem tudo e vão correndo para a cozinha, dizendo que ela pode estar caidinha pelo Lorde Demônio.
mas Belirose diz que é impossível, algo inconcebível. As garotas dizem que o amor deles pode quebrar a barreira entre humanos e demônios. Já mudam de assunto para o que do Frio atraiu Aris, e ela diz que foi sua ingenuidade que a fez se apaixonar por ele, pois o povo lupino só sabe lutar. Até pelos companheiros eles lutam. Então com Frio foi algo novo e maravilhoso que os fez um casal de molengas. Frio escutou tudo e ficou com vergonha. Aparece um alerta dizendo que demônios estão perto de uma barreira que Frio colocou em volta da cidade para protegê-la. Então agora vai precisar ficar de olho lá por um tempo. Vemos uma serva do Lorde Demônio observando a barreira mágica. Voltamos para o reino de Cleroide, onde a princesa Elizabeth descobre que Frio recebeu moedas de ouro Road emitidas pelo próprio rei. Mas isso só é obtido pelos candidatos a herói invocados a esse mundo. Então ela descobre que Frio e o homem que foi invocado por engano e expulso do reino para a floresta de Delaveza, Banasa, são a mesma pessoa. Ela então entende que esse é o motivo dele não querer ajudar o reino e fala que eles precisam pedir perdão a Frio. Um soldado relata que o ex-herói e sua serva fugiram do calabouço. Elizabeth manda procurarem por eles, se arrependendo de Frio não ter sido o grande herói. Vemos que os dois patetas estão se escondendo dos soldados. Agora são ladrões e fugitivos, porque o loirinho pegou uma bolsa mágica e um baú do tesouro do reino mágico. Mas ele mente descaradamente que isso não foi roubo, é apenas a recompensa que ele está clamando para si, pois lhe prometeram que quando ele cumprisse seu dever de herói, receberia ouro e fortunas suficientes para viver uma vida tranquila. Ao invés disso, ele fala que só pegou a bolsa mágica. Mas Tsuya sabe que ele só está com a bolsa porque não deu tempo de roubar o dinheiro em si. Ele vê o conteúdo que tem na bolsa e acha um baú do tesouro, que possui uma pá estranha. Os guardas ouvem vozes e estão perto de pegá-los. Nós vemos que eles cavam um buraco imenso para ambos se esconderem. O Lorde Demônio questiona Liminas como ela ainda não encontrou Frio e seu grupo. Ela acha que Frio pode ter saído do reino. O Lorde Demônio diz que não, pois a magia de teletransporte só te leva para lugares que já visitou, não importando o quão forte ele seja. E Frio não conhece nada fora de Cleroide. O Liminas fala que a prioridade agora deveria ser avançar com o exército ao invés de procurar por Frio. Assim, mesmo sacrificando tropas por conta da magia de purificação, eles podem destruir o reino humano. O Lorde levanta com um olhar tenso e diz que Frio pode usar magia de purificação sozinho, não adiantando nada avançar agora. Por isso, deve encontrá-lo antes. Mas o Liminas diz que desse jeito, os que questionam a autoridade do Lorde serão mais difíceis de controlar. Mas Gozal diz que não quer sacrificar seus companheiros só para conquistar o mundo humano. Ele faz isso enquanto consola o Liminas, pedindo desculpas por dar tanto trabalho a ela. Fofo, né? Ele é um cara muito carismático. Vemos que uma demônia bem gasosa os está observando e escuta toda a conversa. Ela relata ao irmão de Gozal, Yugard, que o Lorde Demônios recusou avançar com as tropas e ainda tentou recrutar um humano para o exército das trevas, deixando Yugard bravo e o chamando de senil. Assim, Yugard quer destruir o reino de Cleroide, pois esse é o dever de um rei demônio. Devido às circunstâncias, agora ele quer imediatamente tomar o trono para si, partindo para acabar com a humanidade. Frio e Iris estão nas compras e já conseguiram os ingredientes para a refeição. Frio fala que detectou outra proximidade de demônios, mas parece tudo calmo. O casal então sai para comer fora, já que tem tempo até voltarem para casa. Belirose chega e diz que vai pagar o almoço deles. Tris já fica triste, pois ia ter um almoço a dois e agora não mais. Belirose subiu de rank na guilda e conseguiu uma recompensa maior. Assim, ela quer agradecer aos dois por ajudarem tanto. Ria chega falando que uma força poderosa se aproxima e vai protegê-los. Mas é só Gozal que estava afetando a barreira. Todos vão comer juntos em um restaurante. Ele diz que sua tropa de reconhecimento estava ali, mas perceberam uma magia estranha na região, fazendo Gozal olhar pelas redondezas. Ele diz para Belirosa que vai conversar com ela depois, já deixando nervosa sobre o amor proibido deles em Hehe. Gozal admira a culinária humana, achando fascinante, pois no reino dos demônios há pouca variedade e não é justo chamar a comida deles, segundo o próprio, de sofisticada como a dos humanos. Frio percebe só de lembrar que para sua mulher bastava apenas carne crua. O Lorde Demônio pergunta a Belirosa se ela gosta de cozinhar. Ela está muito em choque, viu? Jesus! Tris elogia as habilidades dela para assar os biscoitos, deixando Gozal fascinado. A conversa fica mais séria quando Gozal diz que está ali para observar o poderio militar do Reino Mágico, pois quer recrutar Frio para suas forças, deixando Belirosa bem nervosa, pois os demônios passam por cima deles nessa guerra. Mas Gozal diz que todos passam por cima um dos outros. Humanos e demônios. Mesmo que a existência deles seja nociva para humanos, eles não deveriam sofrer perseguição. Frio questiona o que é esse nocivo e explica que demônios emitem substâncias malignas, chamadas de malício, que são prejudiciais à saúde humana. Porém, existem demônios e feras mágicas que conseguem controlar isso dentro de si. Mas seres mais fracos emitem pequenas quantidades ao longo da vida, e se ficarem reunidos em um só local, a área fica contaminada e humanos não podem chegar perto. O que faz Frio perceber que isso é bem mais complexo do que ele imaginava. Gozal pede desculpas por ter deixado o clima da refeição arruinado, dizendo que voltará em breve. A família já está indo embora para casa e Frio mentalmente diz que se sentiu aliviado quando chegou a este mundo, porque não tem preconceito contra os semi-humanos. Eles se reúnem com o resto das garotas que já compraram todos os mantimentos. Frio diz que a barreira entre humanos e demônios nesse mundo é muito mais forte do que em seu antigo lar, então ele abraça Riz por trás, deixando-a feliz e confusa. Mas ele só quer ficar assim para mostrar que não quer perdê-la para essa guerra sem sentido. Que cena linda, né, gente? Lindo, lindo, amor. Cortamos para Tsuya e o ex-herói subindo todo o buraco para saírem, mas ela está com dificuldade, e esses já
japonês sem vergonha focando no corpo da gasosa, hein? Coisa que o Otaku gosta. Isso até deixa o loirinho desconcentrado e ele cai novamente. Eles estavam no meio de uma refeição suculenta quando à sua porta chega a Princesa Elizabeth, querendo falar com o candidato herói Banasa. Ela tem um assunto importante que quer tratar de forma privada com Fleo, mas Rhys rejeita, pois sabe como o reino o tratou antes por não ser o escolhido. Fleo diz que ela fica, mas as outras podem se retirar da sala. Elizabeth implora por perdão pelas injustiças que o reino cometeu contra ele, como o banimento para a floresta de Delaveza e os feitiços colocados na bolsa mágica, que continham slimes para o atacar. Fleo diz para não o chamar de Banasa, pois ele tem uma nova vida agora. É apenas um mercador comum, e que ela não precisa se ajoelhar por perdão, está tudo bem, mas ele quer saber qual é o assunto real para a visita da realeza. Ela então elogia sua sagacidade e mostra um mapa mágico que mostra a posição do exército de Clearod. As luzes representam as pedras mágicas que cada líder de pelotão carrega consigo. Fleo fica surpreso por ela estar lhe dando informação ultra secreta. Elizabeth diz que a magia de purificação logo vai sumir, e assim os demônios retomarão o avanço. E os magos da capital ainda não se recuperaram após lançarem a magia de purificação, e há locais no reino onde cidades ficarão desprotegidas, não importa como aloquem as tropas do reino mágico. Por isso, ela pede para Fleo ajudar nesses locais onde o reino não pode estar. Elizabeth comenta que não está pedindo para Fleo lutar como um grande herói pelo bem da humanidade. Rhys se opõe, pois depois de tudo que seu amado sofreu pelo reino, agora esse mesmo reino quer fazê-lo entrar numa guerra. Justo um homem que odeia conflitos. A princesa diz que logo o rei acordará, e, por Fleo ter ligações com demônios, o rei certamente enviará tropas para pegá-lo como traidor. Rhys entende isso como uma ameaça, mas a princesa não quer dizer isso. Comenta que há coisas que ela só pode fazer agora, enquanto está no trono real, que é responsabilizar seu pai como aquele que nomeou um falso herói e difamou o grande verdadeiro herói. Assim ele abdicará do trono. Mas para isso, Fleo precisa ajudar com as cidades desprotegidas. O rei no passado fez grandes feitos para proteger Clearod, mas hoje abandonou os fracos, e por isso ela quer suceder ao trono para salvar o povo. Dito isso, Elizabeth precisa demonstrar autoridade do mesmo nível que a do rei. Rhys se levanta e fala que só quer usar Fleo para se tornar governante. Ele pede para sua mulher se acalmar, percebe que ela só quer uma garantia de que ele não se unirá às forças do Lorde Demônio. Por isso ela compartilhou informações confidenciais tão importantes. Ela nunca teve a intenção de fazê-lo tomar partido na guerra. Isso deixou Rhys confusa, mas ela entendeu. Cortamos para aventureiros procurando pelos fugitivos do reino, e mal sabem que estão bem ali no matinho. Suya já não aguenta mais fugir e está até chorando, mas o loirinho fala para ela parar com isso antes que os capturem. Ela está morrendo de fome por conta da fuga. Ele lhe dá biscoitos da sua bolsa mágica. Ele está surpreso que Tsuya ainda o chame de grande herói e o siga fielmente. Ela contrapõe que teria sido mais fácil para ele escapar se não se importasse com ela, deixando o loirinho meio envergonhado. Os patetas se merecem mesmo, viu? Jesus! Ela não quer viver fugindo para sempre do reino, e além disso, quando ele abriu a porta da cela para escaparem, Tsuya começou a achar o ex-herói mais admirável. Assim, mata o coração do cara, minha filha, calmou. Do nada aparece uma aranha negra e prende Tsuya com sua teia. Ela grita para seu herói salvá-la. Ele fica em choque e é preso também. Vemos que quem fez isso foi a Sucubus do reino demoníaco, que estava à procura de um sacrifício, e para ela, acabou achando um homem bonito. Fleo está pensativo à noite sobre a proposta da princesa. Rhys deita junto com ele e pergunta sobre isso. Ele responde que, embora odeie guerras, se um dia os dois tiverem um filho, Fleo quer que a criança seja feliz tanto na presença de demônios quanto de humanos. Ele sabe que não será fácil, mas precisa fazer algo a respeito agora. Rhys apoia totalmente, pois ele é o único que pode fazer coisas que para os outros são impossíveis. Ele então agradece sua amada pelas palavras de incentivo. As forças das trevas estão chegando, e o sino da cidade toca para evacuar todos os cidadãos. Na floresta, uma garotinha está colhendo frutas, está prestes a ser atacada por um goblin do exército, mas ela é salva por Fenris e Fleo, que está usando uma máscara de lobo prateado. Eles lançam uma barreira para bloqueá-lo, e dizem para a menina fugir. Ela corre para bem longe. Rhys diz que deveria ter aceitado a ajuda, como uma recompensa como agradecimento, mas seu amado é bonzinho demais, segundo ela. Ele disse que, se quisesse uma recompensa em troca de sua ajuda, daria a impressão de que só está ajudando os humanos por ganância, e no momento em que aceitou o pedido da princesa, não dava mais para fazer isso. Um demônio questiona por que um lupino está ajudando um ser humano e pergunta quem são eles. Fleo diz que são guardas da cidade e propõe que se retirem, que assim serão deixados em paz, mas se quiserem lutar, ele não terá piedade. Os demônios acham isso uma piada ruim de um humano fraco. Eles nunca irão recuar. Fleo diz que essa ideia é boa para poupar a energia de ambos os lados, ou seja, ele disse que esses caras são muito fracos e não é para desperdiçar o tempo dele. Fenris diz que eles nem conseguem romper a barreira de qualquer jeito. Eis que aparece um ciclope enorme, que quer destruir a barreira. Fenris comenta que ciclopes são a raça do exército das trevas com a maior força sobre-humana, e que este em questão serve a Yugard, o irmão mais novo de Gozal. O ciclope diz que lupinos são uma raça covarde, que teve um líder, o irmão de Rhys, que foi patético e morreu.
apesar de ser um dos 4 infernais do exército do Rei Demônio. Ele fala que ela não é páreo para ele. Fenris, furiosa, diz que vai cuidar do Ciclope besta, ela mesma, pois não aceita ele difamar o nome dos lupinos dessa maneira por causa da morte de Fengaril, seu irmão, e mostrará a ele a diferença gigantesca entre suas forças. Fliu resolve não interferir no assunto pessoal dela, mas diz para não matá-lo. Começa a luta, com Uris desviando de tudo e atacando o Ciclope em pontos do corpo dele. Ele fica indignado se ela acha que poderá matá-lo com golpes tão fracos. Ela diz que precisa se esforçar para não o matar, pois sua antiga versão teria feito com brutalidade, mas aprendeu a moderar com seu marido. Fenris então usa magia de troca posicional, que ela meteu um chambros do Law de One Piece, filho. O Ciclope vai para o céu e o seu cacetete o atinge. Muito burro, filho. Ela usa magia de gravidade e o prende com árvores. Ele está frustrado que Iris luta parecendo um humano, usando truques. Ela diz que ele tem que ser grato por isso, pois exatamente por causa disso ele está vivo. O Ciclope ordena para os outros atacarem, mas Fliu os prende com magia. Fliu quer que eles vão embora por conta própria, pois se usar magia, voltarão logo para encher o saco. Ele até gostaria de ser amigo deles, mas se recusarem sua oferta de paz, Fliu terá que pulverizá-los. Eles cagam de medo e vão embora. A pose de alfa que ele treinou com Uris em casa valeu a pena, viu? Toda a pose de super-herói ali. Os cidadãos chegam e agradecem ao guardião mascarado pela ajuda. Perguntam o que é o lobo, e ele diz que é apenas sua parceira. A garotinha os agradece também, e Fliu diz que foi ali a pedido da primeira princesa, e que eles devem agradecer por isso. Eles ficam muito felizes e gratos, então os dois partem. Um soldado reporta que um guerreiro anda aparecendo em várias regiões e derrotando o exército das trevas do Lorde Demônio. Ele reporta que estava usando uma máscara de lobo prateado e acompanhado por um lobo também, sem exigir nada, e sempre diz que foram ordens da princesa. Com isso, chegam várias cartas de agradecimento a ela de várias cidades. A realeza percebe que o aventureiro é Fliu, deixando Elizabeth feliz, e um súdito real de alta patente até fala que todos os soldados que o avistarem devem dar máximo apoio. Assim, a princesa um dia irá retribuir o favor que Fliu lhe fez. Gozal, olhando para Fliu e Iris, percebe que foi seu irmão mais novo que fez esse movimento sem sua permissão. Sua serva ninja aparece e relata que o Liminas disse que Yugard está agora tramando um golpe de estado ao trono, ocupando a sala do trono com seus servos. Cortamos justo para o castelo demoníaco, onde Yugard pergunta a Funfun se tudo está indo de acordo com o planejado. Ela responde que sim, e adiciona que pegaram humanos com habilidades bem altas, e na luta contra Gozal deverão realizar a arte secreta emprestada do deus do mal, implantando um círculo mágico para o ritual de super hibridização, onde vemos que Tsuya e o ex-herói serão sacrificados ao deus do mal, e os dois estão implorando por ajuda, desesperados. A Succubus diz que isso garantirá a vitória de seu senhor Yugard. Gozal está a toda velocidade voltando para o seu castelo para arrumar a bagunça do irmão mais novo. Yugard está doidinho para derrotá-lo. Vemos que Gozal e Luminas estão na casa de Fliu e Iris, porque Gozal quer morar lá por um tempo, deixando-os surpresos. Iris até achou que isso era uma brincadeira, mas a verdade é que eles saíram do reino, e Gozal vai relatar como foi. Temos um flashback onde os membros restantes dos 4 infernais concordaram com um duelo entre Gozal e Yugard, aceitando serem testemunhas, na esperança de que Gozal abrisse os olhos para a realidade. Segundo Yorminich, o passarinho, ele nunca está presente, não faz movimentos com o exército, o que gera desconfiança. Sleep fala que acredita que ninguém além de Gozal é digno de ser o Lorde Demônio, mas como há rumores de rebelião no exército das trevas, exercer sua força é necessária. Então todos partem para a sala do trono. O Liminas fica pistola com a audácia de Funfun e Yugard, parte para cima e quer prendê-los por traição, mas toma só uma de Yugard e seu ataque nem o afeta. Ela voa para longe com tudo. Eis que chegam Grenail e Gozal na sala do trono. Grenail vai cuidar da Liminas inconsciente. Yugard desafia Gozal para ser o novo Lorde Demônio, mas Gozal não quer isso. Seu irmão diz que os subordinados de Gol concordaram com o duelo, porque ele ficou muito covarde e manso para liderar o exército das trevas. Gol pergunta o que ele pensa de suas ações que são tolas. Yugard responde que ele tem visitado muitas cidades humanas e desfrutado demais dos prazeres de lá. Hehe, a belirosa calma, que ele ainda não pegou ela. Funfun logo em seguida fala que Gol recuou as tropas quando estava a um passo da vitória, o que os deixa em dúvida sobre sua vontade de conquistar o reino de Clearod. Gol pergunta aos 4 infernais se concordam com tudo isso, e eles ficam relutantes em responder, mas suas caras já dizem tudo que o Lorde Demônio precisa saber. Então ele faz o que muitos nem cogitaram, renuncia do posto de Rei Demônio, entregando o anel demoníaco, pois se todos acham que ele ali é uma falha, ele não tem motivos para se agarrar a essa posição. E o Guard vai pra cima, achando todo esse papo do irmão ridículo, e leva logo um chutão pelo que fez com o Liminas. Gol pede desculpas por todos os problemas causados. Os patetas estão ali tensos, pensando se talvez se safaram de morrer, e querem aproveitar a chance para fugir. Assim termina a história do que aconteceu para Gol e o Liminas estarem ali na casa de Fliu e Iris. Fliu diz que tem que perguntar às outras suas opiniões sobre a estadia dos dois demônios. Bellirosa chega da caçada e se depara com eles no sofá, e toma um susto. Fliu já diz sobre eles morarem ali e Gozal já está todo felizinho. Bellirosa está apavorada, mas Gol acha que ela está em alerta, como sempre. O cara apaixonado é muito cego, filho. Ela só tá apavorada, que nem o Luminas falou. Ele diz a todas ali que abdicou do trono e não é mais Lorde Demônio, então não precisam se preocupar. Claramente as meninas foram pegas desprevenidas.
desprevenidas, filho. Como ele está em outras terras agora, só pensou em Fleo, o único humano que ele considera um amigo. Elas ficam hesitantes em aceitá-lo por conta do ataque antes, mas Riz diz que foi Yugard quem fez isso. Gozal jura não machucar nenhuma delas ali. Depois de verem como ele é generoso, para surpresa delas, dando até todo o seu dinheiro para os seus fiéis que foram embora e ficando sem nenhum tostão, elas aceitam os dois. Belirossi fica relutante demais, mesmo ele tendo renunciado ao trono do Rei Demônio. Mas Riz faz uma carinha de carente para coagi-la. Assim, ela aceita, mas relutante ainda. Gozal tenta ajudar as garotas em seus serviços de casa, mas elas recusam porque ele sempre está emanando tanto poder e ainda relutam com sua presença ali. Gozal vê os equipamentos que Fleo fez para vender e ganhar seu sustento, e percebe que os escudos ali foram feitos com escamas dos dragões do seu exército que foram derrotados. E diz que é normal o vencedor usar o perdedor para tirar alguma vantagem, e não fica chateado ou triste com Fleo por ter acabado com eles. O Liminas, vendo a conversa dos dois, percebe que Gozal está muito mais feliz na presença de Fleo do que quando liderava o exército das trevas. Riz ali diz que está tudo bem, já que ele não é mais o Rei Demônio, e vê Belirossi fugindo dali. À noite, estão em volta de uma lareira, comendo e confraternizando juntos, mas Belirossi está longe, refletindo sobre. Quando todos estão dormindo, ela está na varanda pensando nesse dia, olhando as estrelas. Riz e Fleo chegam com chá quente para tentar conversar com ela para desabafar, e até cookies para animá-la. Ele sabe que Belirossi não gosta da ideia de ter que aceitar Gozal e Luminas morando ali, e gostaria de viver uma vida de respeito mútuo e coexistência, mas sabem que é difícil para Belirossi. Belirossi sabe que Gol é diferente de outros demônios, que é pacífico e tem princípios, mas como já viu muitos companheiros mortos por causa de demônios nessa guerra, que já dura 500 anos, seu coração não consegue simplesmente esquecer isso e aceitar o ex-rei demônio, morando sob o mesmo teto que ela. Fleo acha isso normal por causa da experiência de vida dela, pois a luta entre demônios e humanos já dura tanto tempo que enraizou na sociedade uma repulsa pelos demônios. Fleo diz que eles não estão ali somente por estarem precisando, mas também para vigiar forças inigualáveis que vivem em sua casa. Ele, Riz e a Ria, e a bruxa que vive dentro da Jean agora. Fleo responde a Belirossi que não se sente incomodado de ser vigiado, pois não esconde nada, e que viver juntos com respeito é aceitar o modo de vida de cada um, e não ser amigo de todos. Riz diz que acha estranho ela aceitar a todos, menos Gozal, pois ela já foi do exército do Rei Demônio, e planejava alimentar os seus soldados com as meninas. Belirossi fica em choque com isso, e diz que não consegue imaginar sequer a possibilidade, pois já ter visto Riz em situações muito vulneráveis e fofas, assim, não tendo ódio por ela. No dia seguinte, Belirossi vai até Gozal e Liminas, e diz em alto e bom som que, se os dois prejudicarem os humanos de alguma forma, ela os fará pagar. O Liminas acha isso engraçado e pergunta o que uma cavaleira inútil vai conseguir fazer com eles. Belirossi manda calar a boca, pois ela foi derrotada 2 vezes por Fleo muito facilmente. Gol agradece por ela os aceitar e só pegará em sua mão, e ela diz que só pegará em sua mão quando tiver plena confiança nos dois, e parte para caçar com Saibe. Vemos que o Loirinho e Tsuya fugiram das garras dos demônios, estão correndo para sua liberdade. Ele até roubou uma bolsa com joias e gemas mágicas deles para vender no mundo humano. Tsuyu lembra que são fugitivos e não dá para ficar por Clearod. O ex-herói diz que tudo vai se resolver quando eles saírem de lá e forem para outro país, outras terras. Mas mal sabem eles que a bolsa está cheia de malício. Isso vai dar ruim, hein? Yugard está indignado com suas constantes derrotas para humanos tão fracos, com o poder militar baixo que eles possuem, pedindo uma explicação para Funfun. Engraçado que eu percebi só agora que o nome dela é sua risada. Funfun, eu não sei se vocês perceberam, kkkj. Ela diz que armadilhas foram colocadas nas rotas usadas para o avanço do Exército das Trevas, os impedindo de chegar em Clearod. E o Guard não se conforma que são armadilhas. Isso nunca os atrapalhou. Então ele pretende enviar um exército de tamanho nunca antes visto para enfrentar o problema. Funfun fica em dúvida em como reunir um exército assim tão grande. O Rei Demônio diz que o trabalho dela é pensar nisso. Ele dá um socão a fazendo voar e quebrar o teto. Os 4 infernais não respeitam nem um pouco o novo Rei Demônio, pois ele só sabe avançar que nem uma anta, e até dizem que o exército está condenado a ruir, que Gol, o antigo Rei Demônio, tinha uma análise da situação bem cuidadosa antes de agir. E como seu time de investigação também deixou o castelo, eles estão em apuros. Funfun volta falando que tem um plano para restabelecer a moral do exército, para uma reunião social para resolver os problemas, falando isso com toda a pompa dela. Ai, ela se acha. Riz e Fleo ganham um prêmio, um voucher para uma estadia em um resort de águas termais. Ela tá toda feliz imaginando só os dois curtindo a viagem. Aí, a funcionária fala que é um voucher para hospedagem em grupo na Vila das Fontes Termais Kinosaki, já quebrando a felicidade de Riz, querendo trocar isso por outro prêmio já. Tadinha, viu? O grupo todo está junto para se alegrarem e criarem laços neste resort das Terras do Leste, e Belano e Bylery comentam que há 7 fontes termais diferentes aí, que dão múltiplos benefícios como pele macia, reposição mágica e fertilidade. Riz, escutando isso, já fica doida, imaginando ela e Fleo tendo um filho. Assim, sua felicidade volta a emergir. Chegando nas fontes, eles são todos muito bem recebidos pelos funcionários e a patroa do local. Riz já fala com uma das trabalhadoras para saber onde fica a fonte da fertilidade e vai para lá.
lugar. Blossom acaba esbarrando em Hilgard e o cara já olha com o olho torto. Mas Funfun interrompe para não causar uma grande confusão, e Blossom sai dali correndo com muito medo. Hilgard pergunta por que deixou a humana fugir, já que ela esbarrou no Rei Demônio. Suas súcubos explicam que foram ali para reforçar e melhorar a moral dos oficiais, que está em queda devido às derrotas recentes, e que não pode causar problemas. Os 4 infernais chegam em suas formas humanas, disfarçados, prontos para se divertirem e relaxarem nas termas, e Funfun os lembra de sempre usarem o colar que suprime seu malício, para não afetar outras pessoas. Riz, Oliminas e Gol os percebem, e Riz espera que nada dê errado do passeio com seu marido. Gol pensa em cumprimentá-los, mas Riz está toda brava e fala para não ousarem arruinar o momento dela, deixando Gol e Oliminas com medo. Belano, vendo as atrações que tem ali, quer ir para o tiro ao alvo e chama Bylary, mas ela toda assustada diz que tem um lugar que ela quer ir sozinha. Belano chama Belirossa, mas ela tá olhando para o golfe, o amor cresce a cada dia aqui. Riz chama Fleo para irem às termas. Ria quer acompanhá-los, mas Riz não vai deixar ninguém atrapalhar o sonho dela de ir para as fontes com seu amado a sós, pois está doidinha para ter um bebê hoje mesmo com o Fleo filho. Eles decidem se reunirem para o jantar. Ria vai para o seu mundo mental fazer uma visitinha à bruxa da Malinas, que está dentro dela. Ela diz que pensou que a Jean a tinha esquecido ali, mas Ria fala que não, pois ela está dentro dela eternamente, não há como esquecer. As almas das duas vão viver ali eternamente. Ria a chama para um treinamento e logo a amarra em uma cama. E diz que após observar Fleo e Riz como um casal, tem se interessado muito pela prática da reprodução, segundo ela. Então precisa de um parceiro para isso, mas Damalinas diz que ela tem que fazer isso com alguém que goste, e as duas são mulheres, não tem como reproduzir. Essa bruxa aí, bobinha, século XXI, minha filha, diversidade. Mas para nossa surpresa e da bruxa da meia-noite, Ria diz que é um ser que ultrapassa o gênero, pois domina a origem da magia da luz e das trevas. Ele diz que sempre gostou de coisas excessivamente gananciosas como Damalinas, e a bruxa maluca grita e a expulsa do seu próprio mundo espiritual. Então a Jean percebe que precisa ter a aceitação da outra parte para o ato coito. Velho, essa cena aqui foi um crime. Esses japa é tudo maluco quando o assunto é Isekai. Já sou meio doido normalmente com anime em geral, né, uns shonen aí, mas com Isekai, principalmente esses Isekai lixeira aí, é outro nível. Riz e Fleo chegam à entrada das termas e ela fala que, após o banho, quer que seu amado lhe dê muito carinho e amor, você sabe, né? Se é que você me entende. Ela já corre com ele para o banho feminino. Bylary tá indo para um local meio suspeito. Um museu de prazeres adultos. Jesus! A Ria chega do nada, assustando, e diz que aí tem uma grande variedade de itens do prazer de todas as idades. E lugares pecaminosos também, se é que me entende. A Jean foi até aí esperando encontrar a resposta para conseguir o consentimento do parceiro para a sua prática de reprodução. Damalinas pensa que ela não vai encontrar nada disso aí. E Ria diz que não tem como saber se não entrar. Bylary tá assustada que não sabe com quem ela está falando, mas Ria diz para não se incomodar, e as duas entram, e parecem que ficaram felizes com o que viram. Véi, isso aí é um surubão daqueles, filho, eu tô falando. Belirossa tá com olhares pra cima de Gol, e Blossom até fala para ela se jogar e conversar com ele, já que é um dia de descontração. Gol as vê e elogia Belirossa, falando que ela está encantadoramente linda de o catar, a deixando com muita vergonha. E Oliminas brava diz que isso não é um jeito de um rei demônio se portar. Pra mim é ciúmes, viu? E parece que mais tarde eu vou estar certo. Se liga aí. Os demônios do outro lado estão aproveitando a comida, e o Guard quer algum entretenimento para animar o lugar. E Funfun começa a fazer uma dança toda desengonçada. Então o Guard já lhe dá um soco, como sempre, no meio da cara, para ela fazer algo melhor. E ela gosta, né? É uma sucubus, né? Tá maluco. Dois demônios ali começam uma brincadeira. E vem uma briga entre eles, que derrubam um colar que suprimia Malício. O loirinho e o Tsuya chegam nesse resort felizes de que conseguiram sair do território dos demônios. E elas só querem um bom banho e comida boa. O Fajuto diz que não há mais problemas, pois agora que conseguiram joias e gemas mágicas, eles podem conseguir uma fortuna. Tsuya, com um tom de lamento, fala que agora eles são verdadeiros ladrões. E o cara não tem vergonha. E diz que por tudo que já sofreu, ele merece esse presente. Então o Malício começa a se acumular na pedra demoníaca, e o loirinho começa a ter dor de cabeça. E é culpa daqueles dois capirotos lutando e emanando muito malício. Tsuya percebe a Funfun, lembra que foi ela quem capturou os dois, e vê que todos ali em cima são demônios. A pedra vai para o ex-herói e vira um monstro gigante, com os dois patetas ali de novo numa situação merda, que nem antes quando a Tsuya foi possuída pela bruxa da meia-noite. Cortamos para Oliminas e Belirossa conversando. Oliminas responde a pergunta de Belirossa sobre ela querer que Gol volte a ser o rei demônio. Oliminas logicamente quer isso, pois ninguém se compara a ele em relação a querer o melhor
melhor e sempre pensar em seu povo demoníaco. Belirossi percebe o jeito que Limina sempre se porta meio dura com Gozal, por ele jogar fora sua grandiosidade e se misturar com humanos, e fala na cara dura que ela ama ele. O Liminas fica em choque e com vergonha disso, ao mesmo tempo que o monstro aparece por trás, e a Belirossi se assusta com o bichão ali, e logo o Liminas se assusta com o demônio de Malício. O gigante está destruindo tudo do resort, e a proprietária usa talismãs mágicos para guiar os clientes para um local seguro. Quase é pega pelos destroços, mas elas flutuam e param graças à magia de Fleo, que está protegendo o prédio de desmoronar, e pede para Aris ir ver o que aconteceu. Ela prontamente diz que sim e pula toda peladona para ir, e deixa Fleo em choque, e ele grita para ela por uma roupa primeiro. Essa menina é doida, filho. Todos do grupo veem aquele gigante e Gol explica que é uma massa de malício concentrada. O Liminas diz que viu Yugard e seus subordinados há pouco e analisa com seu olho mágico, e tem uma joia mágica que absorve e amplifica o malício. Pode aumentar o poder dos demônios, mas se descontrola com outras espécies. Belirossi diz que eles têm que ir rápido ajudar as pessoas na pousada. O Liminas diz que é melhor elas se abrigarem, e Gol explica que com a magia de Fleo é mais do que o suficiente para resolver a situação, mas Belirossi diz para não ser ridículo, que não podem se encostar em Fleo para sempre. Ele já está muito preso nessa guerra de demônios e humanos, e sempre usa seus poderes para ajudar, então elas não podem deixar tudo para ele, mesmo que não sejam fortes o bastante. Elas querem continuar ao seu lado para serem úteis a alguém que as ajudou muito, então elas partem ao resgate. Gol vê a determinação delas e admira isso, e diz que eles também não podem ficar escondidos, embora prometeram a Aris não causar problemas, e chama o Liminas para ir com ele. Ela fica toda feliz e apaixonada por Gol a ter a chamado para ajudar, coisa que nunca fez antes. Então se teleportam para o teto da pousada, perto da massa de Malício. Aris chega ao mesmo tempo e já tá pistola com a criatura por interromper a sua viagem com seu amado. Os quatro infernais vencem o Lord Gol, e o Guard então vai de encontro ao seu irmão, tira seu colar de supressão e começa a controlar o Malício, e uma luta inicia com o ex-rei demônio Gol. Belirossi correndo vê Gol e o Guard no teto e diz que vai relatar isso a Fleo, enquanto Blossom e Belano vão ajudar as pessoas a se abrigarem no telhado, e o Guard começa a luta, mas Gol bloqueia tudo. Ele então controla o monstro para atacar Gol, e ele protege todos. Belirossi chega e diz a Fleo que é um monstro destruindo tudo, e que o Guard e seus subordinados estão ali disfarçados de hóspedes do resort, e fala que viu Gozal junto contra os demônios, pensando que pode ser um plano dele, mas Fleo diz que não há chance disso, e fala que Belirossi sabe muito bem disso também, tanto quanto ele, falando que agora precisam se concentrar em proteger as construções. A luta continua e o monstro prende Gol, mas ele o arremessa e faz bater no teto, e diz que o poder de Yugard de manipular o Malício é um problema, explicando que ele também pode controlar os movimentos deles. O Liminas reclama desse poder chato e diz que tem que tirar os dois humanos da pedra mágica. Iris diz que vai fazer isso e usa a locomoção próxima, um Shambles, para chegar ali, e com raiva por ter tido sua viagem com o marido arruinada, dá uma punição de vida no loirinho, com um socão. Ele cai e o monstro de Malício se desfaz e Tsuya cai junto, mas Gol usa magia para impedir a sua queda, pois prometeu que não machucaria humanos. Yugard acha isso uma balela. Gozal fala para o Liminas cuidar dos outros demônios ali e pergunta ao seu irmão mais novo se ele não aceita recuar. Logicamente ele diz que não, e fala que vai seguir seus instintos de demônio e fazer o que quiser, partindo para cima de Gol, mas ele desvia. Yugard continua o ataque, mas de nada adianta. O Liminas está lá embaixo e pergunta o que estão fazendo ali. Os quatro infernais só querem relaxar e não vão se intrometer na luta dos irmãos. Funfun reclama de Liminas por ser chata demais e usa sua aranha para tentar prendê-la para não atrapalhar seu Lord Yugard. O Liminas desvia e parte para cima com tudo, e a Succubus já tá com uma cara de safada, meu, que gosta de apanhar, credo, filho. E o Guard toma uma sova de Gol. O cara é muito bucha, filho, mas se transforma e atinge um soco em Gol e vira o momento pra ele, até o dando uma cabeçada, se achando o máximo. Mas Gol cala sua boca e diz que não queria usar isso, e pede perdão ao seu irmão. Então, sela o seu malício temporariamente, e a fonte da força dos demônios. Agora, ele não é muito diferente de um humano comum. E o Guard nunca ouviu falar desse feitiço de selamento, e Gol revela que usou isso para derrotar o rei demônio anterior, aperfeiçoando uma magia dos humanos. E o Guard fica enojado com esse ato de seu irmão e perguntando quanto tempo mais vai zombar dele. A patroa da pousada e seus funcionários usam uma magia para prender Yugard e seus subordinados. Funfun tá até gemendo com gosto por ter sido amarrada. Essa aí curte um BDSM, fi, tá maluco, o sadomasoquismo é forte nela. O Liminas não entende nada que aconteceu. A dona das termas diz que as yukatas dos hóspedes vêm imbuídas com magia para casos de emergência como esse, e pede para que todos os baderneiros se retirem, e eles são teletransportados para longe. Tsuya pede perdão pelo ocorrido e fala que não foi intenção dele fazer essa destruição. Iris está lá, metendo tapa na cara dele e o deixando todo inchado. O Liminas diz que ela pode parar, mas Iris fala que só tá tirando o resto de malício dele, o que é verdade, mas ela também quer bater no cara, né? Belirossi chega para avisar que Fleo vai usar magia de reparação no prédio, e é para todos se afastarem. Ela derruba o loirinho e Tsuya vai acudir o seu amado grande herói. Fleo então repara a pousada e todos ajudam a reconstruir as coisas por dentro. O loirinho e Tsuya fogem das pessoas da pousada. Ele cava um buraco com sua pá mágica para se esconder. Tenta ir mais fundo e acaba achando mais uma fonte termal. A proprietária está muito feliz e agradecida que Fleo e os outros ajudaram a reconstruir
reconstruir e organizar a pousada de novo. Ele fala que não foi nada e está aliviado de ninguém ter se ferido. Agora, finalmente, eles podem aproveitar o banho das fontes termais. Iris tá felizaça que vai ter a fertilidade de seu marido. Se é que me entende. Bellyrosa também está no banho e Oliminas chega para entrar, se sente relaxada e já fica incomodada de Bellyrosa ter um corpão e fica encarando, deixando a cavaleira envergonhada. Bylor e Rhea estão ali só existindo, mas a Jean não sabe como é esse descanso das ternas. E Damalinas pergunta a Rhea o que ela tá fazendo ali no banho feminino, mas ela é muito parada. E Rhea pergunta se isso é ciúme e fala que mais tarde vai passar um tempo de qualidade com ela. Sei, hein? Blossom pergunta o que Bylor estava fazendo antes. Ela não responde de primeira e Rhea diz que elas passaram um tempo juntas, um momento secreto, deixando Bylor em choque, porque não era pra falar algo estranho assim. Blossom e Belano acham suspeita essa reação e falam para ela contar tudo, fazendo cosquinha nela, o pior ato de tortura que tem, cosquinha. Gol e Flew, no banho masculino, ouvem o barulho do outro lado e ficam felizes que as garotas estão se dando bem, e os dois têm uma conversa sobre ajudarem uns aos outros para tornar o mundo um lugar melhor e acabar com essa guerra de 500 anos. Todos estão em um jantar e uma funcionária dá uma torta de enguia para Iris, falando que vai dar bastante energia para o seu Vucu Vucu. Ei, Bellyrosa vai até Gol e ele fica surpreso por ela se aproximar dele. Ela agradece pela ajuda, com o incidente de antes, que soube por isso, que ele evitou de machucar humanos. Gol responde que não podia quebrar uma promessa feita a Bellyrosa. Oliminas já percebe o clima de amor e dá um ataque de ciúme e todos se divertem a noite toda. Iris e Flew conseguem finalmente ficarem a sós. Iris fala de como agora tem um carinho pelos humanos, que antes achava tão fracos e repulsivos, por terem um poder militar e um físico mais fraco do que os da raça lupina. Isso foi respondendo uma pergunta de Flew, e ela diz o porquê dessa pergunta. Ele responde que só queria saber como ela se sentia em relação aos humanos, mas agora a batalha entre demônios e humanos pode piorar e precisa proteger as cidades para que nada de ruim aconteça e ninguém se machuque, e gostaria que sua mulher ficasse ao seu lado. Iris diz que vai segui-lo para onde quer que seja, não importa onde for, com um olhar feliz e esperançoso. Afinal, eles têm que garantir um mundo seguro para seu futuro filho. Então eles se beijam numa cena romântica e deitam no chão. Sexo. No dia seguinte, todos estão indo para casa. Blossom e Bylor notam que Iris está bem feliz e com a pele brilhante. E notam que foi por causa da noite amorosa do casal. Rhea lamenta não poder ter observado nada para aprender mais sobre o ato coito. E Gol fica confuso com o assunto. Oliminas diz para ele nem querer entender isso. E Flew tá muito envergonhado. Então ele usa magia de teletransporte e vão para casa. Blossom está colhendo tomates com Saibe e comenta que é o primeiro dia de aula da Belano, na escola de magia. Belano explica como possui pouca mana e sabe um número limitado de feitiços, mas alguém ajudou muito nisso. E agora ela vai passar os mesmos ensinamentos aos seus alunos. Rhea está colhendo magicamente os legumes, pede para Blossom experimentar, e ela adora o sabor. Bylor diz que vai usar seus cavalos para transportar tudo para a cidade. Gol e Ellie estão juntos montando arcos e flechas, e mais equipamentos. Oliminas olha isso e pergunta se ele vai abrir uma loja. Gol acha isso uma ideia fascinante, mas Oliminas não gosta nada disso e já vai contra. Bellyrosa volta de sua caça, e Gol pergunta como foi, e ela responde que foi muito bem, e que a armadura que ele fez foi muito útil, o deixando feliz. Ela comenta que hoje é a coroação da princesa, e espera que os demônios não avancem agora. Gol diz que vai ficar tudo bem, pois o poder de seu irmão Yugard vai demorar para ser recuperado. Vemos a coroação da princesa Elizabeth e na sua saída, seu súdito diz que ainda não acharam seu pai, que foi descoberto por cometer atos de corrupção junto com outros meliantes do castelo que trabalhavam nos bastidores. Elizabeth lamenta por seu próprio pai ter feito isso e ordena que continue a busca e jura que reconstruirá esse reino e salvará seu povo. O loirinho e Tsuya ainda fogem por serem fugitivos do reino de Clearod. Estão num buraco gigante e Tsuya chora mais e mais por ainda serem criminosos. O fajuto ex-herói diz que ainda vai chegar o dia dele ser aceito novamente como grande herói da nação. E ela tá acreditando, viu? É amor demais. Iris chama todos para a janta e Flew relembra como chegou nesse mundo e era sozinho, mas agora tem uma família muito boa e é feliz ao lado de sua esposa. E diz a Iris que se abrirem uma loja vão poder vender os doces de Iris e os bolos de Bellyrosa. Assim, o sonho deles continua crescendo. Então se dão as mãos e acaba com um final feliz a primeira temporada. Assim chegamos ao fim do nosso primeiro anime completo aqui no canal. Foi uma boa jornada, eu gostei. Esse episódio 11 e um pouquinho do 12 foi meio safadeza, né? Mas me diga aí o que você achou das lutas, desses momentos de comédia, esse momento safadeza mais 18. Deixa aí nos comentários, me diga você o que achou do anime do herói que foi expulso, o Pão nível 2 e teve os poderes mais roubados da Terra. E se gostou desse canal, te peço para se inscrever. Se gostou do vídeo, deixa o like e para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho. Valeu, falou!